Boa tarde, alunos. Zuni Santos, processo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje estou gravando aqui numa sexta-feira, final do dia, início da noite. Novamente, a aula de vocês, confesso que fiz uma gravação anterior, só que tocou meu telefone quando eu estava mais ou menos em 40 minutos e a minha gravação interrompeu. Eu não quis fazer duas aulas aí, duas fases de aula. Resolvi gravar tudo de novo, então vamos começar tudo de novo. Hoje é a nossa última aula gravada antes da revisão da nossa prova. Nós vamos finalizar a parte de teoria geral de recursos, tá certo? E vamos finalizar esse assunto e aí a gente já finaliza os assuntos da nossa prova, beleza? Vamos começar. Só fazer um registro que eu estou satisfeito que as aulas estão sendo bem acompanhadas por vocês aí. A última aula teve mais de 100 views, fico satisfeito aí com o resultado. A ampla maioria das turmas acabou acompanhando as aulas, isso é bom. Não sei se assistiram tudo, mas de qualquer maneira, só o fato de acessar a aula já é uma coisa boa, não é isso? Então, isso dá um estímulo para a gente continuar. Vamos lá. Pessoal, vamos começar. Pressupostos processuais, material encaminhado a vocês. Vamos fazer um resuminho rápido de pressupostos processuais aqui, antes da gente continuar nos pressupostos intrínsecos. Os extrínsecos a gente já deu na nossa aula passada. E a divisão de pressuposto extrínseco e intrínseco é o seguinte: quando a gente fala de pressuposto intrínseco, a gente está falando de pressupostos que estão relacionados ao conteúdo da decisão. Então eu vou avaliar esses pressupostos, vamos imaginar que a decisão é aqui a minha mão, eu vou avaliar esses pressupostos considerando as características da minha mão, que é como se fosse a decisão. Então, esses pressupostos vão ser analisados considerando as características específicas da decisão, no caso a minha mão. Então eu vou avaliar a existência ou não, o preenchimento ou não desse pressuposto, considerando a característica específica daquela decisão. Ou eu vou avaliar as características dos pressupostos intrínsecos, considerando as características específicas da decisão. Já os pressupostos extrínsecos, eles estão fora da decisão, certo? Eles são extradecisão, né? Então, o pressuposto extrínseco é como se fosse aqui a minha mão esquerda e a decisão minha mão direita. O pressuposto extrínseco, ele não está relacionado à decisão. Por exemplo, a tempestividade é um elemento que eu avalio fora da decisão. A tempestividade é o lapso temporal entre a decisão, a publicação da decisão e o prazo que eu tenho para interpor o recurso. Então, é um elemento que está fora da decisão. A tempestividade é um exemplo de pressuposto extrínseco. O preparo é o pagamento dos emolumentos, como a gente vai ver já já, relacionados à decisão. Portanto, é um aspecto que está fora da decisão, é uma formalidade que está fora da decisão. Já a legitimidade para recorrer é um pressuposto intrínseco, porque eu avalio considerando as características da decisão, no caso a minha mão aqui, tá? Então, essa explicação eu criei agora, que pensei agora, eu espero que vocês tenham entendido. Tá bom? Então vamos lá. Item 1.2 do nosso programa. Eu vou aqui seguir o programa, pessoal, porque senão eu vou me empolgar e essa aula hoje tem a possibilidade de ir um pouco além de 2 horas. Então eu vou segurar no programa aqui para ver se eu não saio muito, porque você já me conhece, já sabe que eu dou uma viajada, dou uma saída e eu preciso me focar no programa para a gente conseguir finalizar a matéria. Então vamos lá. O primeiro pressuposto é o cabimento, pressuposto intrínseco, certo? Cabimento nada mais é do que o recurso precisa ser cabível para uma dada decisão. Vejam como é um pressuposto intrínseco,
Porque o cabimento do recurso eu vou analisar, eu vou encaixar, levando-se em consideração as características específicas daquela decisão. Então, o cabimento recursal ele vai ser avaliado considerando as características específicas daquela decisão. Então, para uma determinada decisão, cabe um determinado recurso. Para a decisão interlocutória no processo civil, cabe o recurso do agravo de instrumento. Para a sentença no processo do trabalho, cabe o recurso ordinário. Para a sentença no processo civil, cabe o recurso de apelação. Certo? Então, é um pressuposto intrínseco que é avaliado levando-se em consideração as características da decisão. Neste caso, o cabimento. Para cada decisão, existe um determinado recurso, como regra geral. E aí tem algumas exceções que a gente vai ver mais na frente, mas a regra geral é decisão A tem relação com o recurso B. Decisão C tem relação com o recurso D. Então, cada decisão cabe um recurso específico. O recurso, quando é incorreto, certo? E aí a gente já trabalhou a ideia da fungibilidade, lembra? A fungibilidade é uma exceção ao erro do recurso que é interposto. Por quê? Porque eu posso transformar aquele recurso equivocado que foi interposto se forem observados alguns pressupostos que a gente já trabalhou antes, eu não vou repetir de novo, tá? Então, na regra geral para um determinado recurso, cabe, para uma determinada decisão, cabe um determinado recurso. Se o recurso for equivocado, este recurso não vai ser nem conhecido, vai morrer no pressuposto intrínseco do cabimento. Certo, pessoal? Beleza? Legitimidade é um outro pressuposto intrínseco, porque eu vou levar em consideração as características peculiares da decisão. Então, a legitimidade, item 2, nada mais é do que a pertinência subjetiva para recorrer. O vínculo que a pessoa que recorre tem com aquela decisão. A relação de pertinência entre a pessoa e a decisão, entre a pessoa e o direito que está sendo vindicado. É mais ou menos igual à legitimidade do direito de ação, né? Então, tem legitimidade para ingressar com a ação se eu tiver relação com aquele direito material. Tenho legitimidade para contestar se a ação é contra mim. Então, a ideia da legitimidade, ela inicialmente, após esse passo conceitual aqui, eu levo vocês lá para o artigo 996, último finalzinho da página 1 do CPC, que diz: um recurso pode ser interposto pela parte vencida, e quando a gente fala em parte vencida, a gente traz a ideia da sucumbência. Quem é vencido é sucumbente. Então, o recurso pode ser interposto por aquele que foi vencido em toda a decisão ou em parte dela, certo? É o sucumbente total ou sucumbente parcial. Este é o primeiro legitimado, é o sucumbente. Depois vem, que a lei chama de parte vencida. Depois vem o terceiro prejudicado, que eu vou explicar mais para frente para vocês. E pelo Ministério Público, quando o Ministério Público for parte ou for fiscal da lei. Então é o sucumbente, o terceiro prejudicado ou o terceiro interessado, o MP quando ele for parte ou quando ele for fiscal da lei. O Ministério Público ele pode ser autor da ação. Quando ele é autor da ação e ele é sucumbente, ele tem legitimidade para recorrer. O MP funciona em algumas ações como fiscal da lei. Exemplo, no processo do trabalho, nas ações civis públicas promovidas por sindicato, o MP funciona como fiscal da lei. Nas ações de família, do direito civil e do processo civil, o MP funciona como fiscal da lei, acompanhando a ação e fiscalizando o cumprimento da lei, pedindo prova, se manifestando nos autos, opinando, dando pareceres. Então, nestas ações que o MP funciona como fiscal da lei, o MP pode apresentar recurso quando ele entender que aquela decisão é equivocada. Ou o terceiro, aí o parágrafo único do 996 do CPC vem e diz, cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito que se afirme titular
ou que possa discutir em juízo como substituto processual. Vamos entender o dispositivo legal. O dispositivo legal está dizendo que o terceiro prejudicado pode recorrer em duas situações. Na primeira situação, quando este terceiro interessado tem relação jurídica com o sucumbente. Então, o sucumbente, aquele que perde a parte no processo, tem uma relação com esse terceiro. Esta relação pode ficar prejudicada em razão da decisão. Este terceiro prejudicado, como diz a lei, pode ingressar com o recurso como terceiro, portanto não é parte no processo, não é autor, nem réu, nem reclamante, nem reclamado. Este terceiro, para ingressar com esse recurso, precisa demonstrar esta relação jurídica que ele tem com o sucumbente. E eu vou depois dar 2 ou 3 exemplos no processo do trabalho. Ou, como diz a lei, quando este terceiro prejudicado for substituto processual. Lembram que a gente falou em substituição no nosso módulo é pós-graduação, no nosso semestre anterior. A gente falou de substituição significa legitimação extraordinária. A legitimação ela é ordinária ou ela é extraordinária? Ordinária é quando o meu direito é violado, eu vou lá e ingresso com a ação. Extraordinária é quando a lei confere para um ente o direito de, ou a legitimidade processual, ou a prerrogativa de atuar em nome próprio para defender o direito de outro, de outrem, ou de outrens. Quer dizer, outrem já é no sentido coletivo, né? De mais de uma pessoa, ou de várias. Então é o sindicato que ingressa com ação em nome próprio, o sindicato dos ferroviários de São Paulo, ingressa com uma ação em nome próprio para defender direito daquela categoria. Isto é substituição processual. Portanto, esse sindicato, como substituto processual, pode ingressar com recurso quando algum membro daquela categoria for atingido por uma decisão judicial a ele desfavorável. Entenderam? Então, o sindicato, neste caso, pode apresentar recurso dessa reclamação do João contra a empresa tal, se esse João pertencer àquela categoria daquele sindicato. É o que diz o 996 do CPC. Certo, pessoal? Explicado? Eu espero que sim. Além disso, e aí está lá na página 2, eu trouxe a possibilidade do terceiro prejudicado, que é o INSS. Daí eu citei lá o artigo 831 da CLT. Vejam bem, nas sentenças existem condenações em parcelas que podem ter alguma repercussão previdenciária, de recolhimento previdenciário. Esta definição dessas parcelas, se é indenizatória, se é remuneratória, é feito na sentença. Se o magistrado errar, se a jurisdição errar, o INSS, como interessado neste recolhimento, pode ingressar com recurso. Daí que o artigo 831, parágrafo 4º, está lá citado para vocês, lá no final da página 2, diz: a União será intimada das decisões homologatórias de acordo que contenham parcela indenizatória na forma do artigo 20 da lei tal, facultada a interposição de recurso relativo aos tributos que lhe forem devidos. Então, a União, por intermédio do INSS, por intermédio da sua procuradoria, tem legitimidade para apresentar recurso nestas situações quando envolver parcelas com repercussão previdenciária. Muito bem, então, cabimento e legitimidade já explicados dos pressupostos intrínsecos. Aí a gente vai para o interesse recursal. Interesse recursal é o último pressuposto intrínseco. Aliás, eu não dei nem o pressuposto, né? Eu vou falar dos intrínsecos e dos extrínsecos hoje, perdão. O interesse recursal é o último pressuposto intrínseco. O interesse recursal é a relação que eu tenho, tá certo? O interesse que eu tenho com aquela relação jurídica que está sendo discutida e que pode ser objeto de recurso. Quando a gente falou de interesse recursal como condição da ação, a gente disse que o interesse estava relacionado à necessidade, à utilidade e à adequação daquele provimento que eu buscava. É mais ou menos similar
ao direito de ação com ao interesse recursal. Por quê? Porque eu só vou ter interesse recursal se eu tiver algum direito meu que foi indeferido, certo? Eu só vou ter interesse recursal se eu for sucumbente, certo? Se eu não tiver nenhum aspecto de sucumbência, eu não vou ter interesse para recorrer. Vamos imaginar que eu peço 1 milhão de dano moral. O juiz vai me dar 1 milhão na sentença, julga procedente totalmente o meu pedido. Eu tenho interesse de recorrer? Não. Eu tenho legitimidade? Tenho, porque eu tenho relação com aquela questão, mas não tenho interesse, porque o meu pleito foi integralmente deferido. Portanto, o interesse está diretamente relacionado com a sucumbência. Eu até marquei aqui na página 3, prestem atenção. Então, é preciso, e aí depois eu vou falar um pouquinho de sucumbência aqui para vocês, tá? Eu vou fazer uma distinção entre sucumbência formal e material, dando um exemplo. Então, para que haja interesse recursal, é preciso que haja sucumbência. Se não houver sucumbência, eu não posso recorrer. Eu até trouxe aqui uma decisão aqui que diz assim, ó, página 3. Existe interesse em recorrer quando a substituição da decisão nos termos pretendidos importe melhoria na situação do recorrente em relação ao recurso. Então, se trouxer alguma melhoria para mim, tem interesse. Se não trouxer, não tem. Não se justifica o recurso se há pretensão apenas para evitar a formação de um precedente jurisprudencial, sem qualquer modificação no resultado prático do julgamento. Então, se o resultado prático do julgamento me trouxer algum prejuízo, aí eu tenho interesse recursal. Se não trouxer, eu não tenho. Aí, pessoal, vamos lá. Aí eu trouxe para vocês um exemplo, uma distinção que a gente precisa fazer, que poucos fazem em sede de graduação, mas a gente precisa fazer aqui, que nós somos diferentes, que é a ideia de sucumbência formal e material. É simples. Quando a gente dá um exemplo, imaginem que que um cliente de vocês ingressa com uma reclamação trabalhista e por alguma razão esta reclamação trabalhista não vamos no cliente de vocês não, vocês estão fazendo, peraí, deixa eu pensar. Na verdade esse exemplo vocês precisam ser os advogados do réu. Então vocês estão defendendo os interesses da empresa, certo? Vamos imaginar isso. Então vocês são advogados da empresa. Alguém ingressa com uma ação contra a empresa e esta ação é extinta integralmente sem julgamento do mérito. Portanto, vocês materialmente não têm nenhuma sucumbência para recorrer. Por quê? Porque a pretensão do reclamante foi extinta sem julgamento do mérito. Portanto, não houve sucumbência material relacionada à matéria que está sendo discutida. Só que houve sucumbência formal, porque vocês, como empresa, podem ter interesse em que esta ação seja também apreciada no seu mérito. Portanto, ainda que a ação, os pedidos da ação tenham sido extintos sem julgamento do mérito, totalmente, vocês, como advogado da empresa, podem ingressar com recurso para dizer, olha, é o seguinte, eu não concordo com esta extinção sem julgamento do mérito por causa disso, 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 e acho que esta ação tem que ser julgada também procedente no seu mérito. Aí a gente faz a distinção entre sucumbência material e formal. A material, quando envolve a matéria, neste caso não houve. Este caso houve a sucumbência na forma, porque o processo foi extinto sem julgamento do mérito e vocês, como empresa, apesar de não terem um prejuízo material, tiveram um prejuízo formal, porque vamos lembrar que as ações extintas sem julgamento do mérito podem ser repropostas. Então, o cidadão extinguiu e pode repropor. Vocês, como empresa, podem dizer, opa, aqui essa questão também tem que ser avaliada no mérito, porque
essa extinção sem julgamento do mérito está equivocada, e eu tenho certeza que se ela for apreciada no mérito, eles também vão perder, e aí eu vou ter chance de ter uma coisa julgada favorável, uma coisa julgada material favorável para mim. Portanto, eu vou blindar uma possível sucumbência futura. Entenderam a ideia da sucumbência formal e material? Lembrando que o artigo 4º do CPC, que eu já citei várias vezes, diz: as partes têm direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluído a atividade satisfativa. Então, isso integra uma ideia de uma visão do passado e uma visão para frente. É o que o professor Cássio diz, a visão prospectiva do processo. A visão prospectiva do processo significa que vocês, como advogados da empresa, estão enxergando lá na frente a possibilidade desta ação formar coisa julgada material, para que este pleito do reclamante não possa mais ser reproposto e se forme neste pleito uma coisa julgada material, ou seja, o efeito desta questão não poder mais ser discutida. Deu para entender? Eu espero que sim, tá? Dúvidas, mandem amanhã durante a aula sobre este assunto, ou quando vocês quiserem que eu tire, tá? Vamos começar agora nos pressupostos extrínsecos, que dá um trabalho explicar isso, mas vamos lá. Primeiro pressuposto extrínseco, lembrando que pressuposto extrínseco é avaliado fora da decisão. É o preparo. Quando eu falo em preparo, eu estou falando no pagamento das... Vamos lá, acompanhar a página 3. Pagamento das taxas e despesas processuais para o recurso ser conhecido. É o famoso pagamento das custas, né? Custas, e depois tem o depósito recursal, que a gente vai falar mais na frente. Neste caso aqui, eu dividi preparo em custas, pagamento de custas. Então, quando eu falar preparo aqui, eu estou falando pagamento de custas processuais. Toda a ação, toda a sucumbência, certo? Toda vez que você perde e quer recorrer, você precisa pagar custas, que é calculado sobre o valor da condenação. Eu vou explicar já já, certo? A ausência do pagamento destas custas faz com que o seu recurso não seja conhecido. Portanto, este pressuposto processual do preparo, que tem relação com as custas, não está positivamente preenchido. Logo, este recurso não pode ser conhecido. Logo, tem que se decretar, eu até destaquei a palavra aqui, a deserção. O seu recurso vai ser deserto se não houver o preparo. Eu vou já explicar como é que funciona. Muito bem, aí, fundamentação legal. Eu trouxe primeiro o CPC 1007 do CPC, que diz: no ato da interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, no caso o processo do trabalho exige, o respectivo preparo sob pena de deserção. Certo? Então, no momento que você vai interpor o recurso, vai dar entrada no recurso, o comprovante do preparo já tem que estar em anexo sob pena de deserção. Isso é regra geral. Alguns recursos não estão sujeitos a preparo, como a gente vai falar quando a gente for falar dos recursos específicos, quando a gente for nominar os recursos. Então, o recurso ordinário está sujeito a preparo. Embargo de declaração não está sujeito a preparo. Pronto. 2 exemplos de um que exige e outro que não exige. Certo? Custas. Como é que as custas são fixadas no processo? As custas são fixadas considerando o artigo 832 da CLT, que diz que as custas são fixadas em 2% sobre o valor da condenação. Então, o vencido na sua parte condenada vai pagar 2% sobre o valor da condenação, certo? Isto é custas. Quem paga custas, e aí vamos lá. Neste caso aqui, como regra geral, não tem sucumbência recíproca. Então, em relação de emprego, eu vou explicar também isso. Então, vou dar os exemplos para vocês entenderem. Se, vamos imaginar,
existe uma única hipótese do reclamante pagar custas, quando o pedido dele foi integralmente improcedente, certo? Se o pedido dele for parcialmente procedente, quem vai pagar as custas vai ser o empregador. Se o reclamado perder algum pedido, certo? Quem pagará custas vai ser o reclamado. Se o reclamante perder toda a ação, ele paga custas. Se ele perder parcialmente, ele não paga custa. Quem vai pagar custa é o reclamado. Deu para entender? Eu espero que sim. Certo? Já nas ações que não questionam relação de emprego, existe sucumbência recíproca. Ou seja, quando eu não estou discutindo relação de emprego, vai haver o cálculo das custas de acordo com as derrotas de cada um. Então, se eu perdi 40%, o reclamante, perdi 40% do processo, as minhas custas vão incidir sobre o 40%. Se o reclamado perdeu 60% do processo, as custas do reclamado vão incidir sobre esse 60%. Já nas reclamações trabalhistas clássicas de relação de emprego, o reclamante só paga a custa se ele perder todos os pedidos que ele apresentar. Se ele ganhar um, não paga custa. Se o reclamado perder um, ele paga tudo. Deu para entender a ideia? Eu espero que sim. Aí, pessoal, o artigo 789 da CLT diz, vamos lá, vou devagar aqui, tá? Nos dissídios individuais e nos dissídios coletivos, página 4 do programa. Nos dissídios individuais e nos dissídios coletivos do trabalho, nas ações e procedimentos de competência da Justiça do Trabalho, bem como nas demandas propostas perante a Justiça Estadual no exercício da jurisdição trabalhista, as custas relativas ao processo de conhecimento incidirão à base de 2%. Regra clássica, tá? Até aí, regra clássica. Depois veio a reforma de 2017 e inseriu o seguinte trecho: observado o mínimo de 10,64 e o máximo de 4 vezes o limite máximo de benefícios do regime geral da Previdência Social. 4 vezes significa 4 vezes 5 mil e alguma coisa, que é o máximo dos benefícios. Então, 4 vezes vai dar mais ou menos 20 e tantos mil. Então, o máximo de custas para quem vai pagar vai de 10 até 20 e tantos mil. Então, ainda que seja uma ação de 50 milhões, 2% sobre 50 milhões vai cair no teto dos 20 e tantos mil, que vai ser o máximo de custas que, via de regra, o reclamado vai pagar. Certo, pessoal? Então, espero que tenham entendido. O inciso 1º diz: quando houver acordo ou condenação sobre o respectivo valor. Quando houver extinção do processo sem julgamento do mérito ou julgado totalmente improcedente o pedido sobre o valor da causa. No caso de procedência do pedido, formulado em ação declaratória em ação constitutiva sobre o valor da causa. Quando o valor for indeterminado sobre o que o juiz fixar. Parágrafo 1º. As custas serão pagas pelo vencido após o trânsito em julgado da decisão. No caso de recurso, as custas serão pagas e comprovado o recolhimento dentro do prazo recursal. Então, eu vou recorrer, via de regra, no meu prazo recursal, recolho as custas e junto no momento em que eu apresentar o meu recurso. Certo, pessoal? Tá? Parágrafo 2º. Não sendo líquida a condenação, o juízo arbitrará o valor e fixará o montante das custas processuais. Sempre que houver acordo, parágrafo 3º, se de outra forma não for convencionado, o pagamento das custas caberá em partes iguais aos litigantes. Houve acordo, se não for nada estipulado em contrário, cada um paga as custas em partes iguais. Via de regra, na Justiça do Trabalho, na realização dos acordos, as custas ficam para o reclamado. Artigo 790-A. São isentos de pagamento de custas, além do beneficiário da justiça gratuita, eu vou já falar,
a União, os estados, os entes de direito público, certo? E o Ministério Público do Trabalho não pagam custas, certo? Muito bem, essa é a regra geral. Contudo, sabemos que o beneficiário da justiça gratuita não paga custa. A justiça gratuita no processo do trabalho, vão lá, ó, página 4, depois do dispositivo legal, que é o 789. Página 4, artigo 790, parágrafo 4º, diz: o beneficiário da justiça o benefício da justiça gratuita, será concedido à parte que comprovar a insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo. Mudança da lei da reforma. Esta comprovação, hoje, pela jurisprudência trabalhista, significa que a parte precisa afirmar e demonstrar razoavelmente que não tem condição de pagar custas. Quando fala-se parte, fala-se tanto o autor como o réu. Então, a parte que afirmar e demonstrar razoavelmente que não pode pagar custas pode ser beneficiário da justiça gratuita, o que significa que estará isento do pagamento das custas. Deu para entender? Eu espero que sim, que é um assunto que não é tão fácil assim. Então, isenção de custas pode atingir tanto o empregado como o empregador, desde que comprovem que não podem pagar custas. Vejam, via de regra, na Justiça do Trabalho, o reclamante, quando reclama, não tem emprego. Então, este cidadão, quando afirma estar desempregado, obviamente, se pedir o benefício da justiça gratuita, o juízo vai ter que conceder, porque se ele não tem dinheiro para se alimentar, como é que ele vai pagar custas do processo sem prejudicar a própria sobrevivência dele? Então, a justiça gratuita tem que ser concedida. Já um empregador, que pode ser uma pessoa jurídica, precisa demonstrar de maneira razoável que não tem condição de pagar aquelas custas, ou pelo valor elevado, ou porque está passando dificuldades, ou porque a pandemia fez com que o negócio dele ficasse numa situação muito difícil, e ele tem que afirmar e demonstrar isso razoavelmente para o juiz, para que o juiz conceda o benefício da justiça gratuita. Muito bem? Muito bem. O outro pressuposto extrínseco é o chamado depósito recursal. Muito bem, a gente já falou de custas. Custas é taxa de recurso. Depósito recursal é garantia do juízo. Então, tem duas naturezas jurídicas diferentes. Então, a empresa, quando vai recorrer de uma decisão em que ela é sucumbente e em que ela não é beneficiária da justiça gratuita, precisa recolher custas e precisa pagar o depósito recursal. Agora a gente vai ver como é que funciona o depósito recursal, certo? Custas como taxa de recurso e depósito recursal com a natureza jurídica de garantia do juízo. Então, toda vez que houver condenação pecuniária, e vejam aí lá na página 5, toda vez que houver condenação em dinheiro, o recorrente, leia-se o empregador, porque empregado não recolhe depósito recursal, e isso é uma projeção daquele princípio da proteção que a gente viu lá no primeiro semestre, certo? Então, quando a gente fala de depósito recursal, tirante toda a discussão que vem acontecendo pela doutrina, a jurisprudência vem ainda reconhecendo que depósito recursal é devido pelo empregador, ao contrário das custas que podem incidir sobre os dois. Daí a natureza diferente entre custas como taxa obrigatória para ambos e depósito recursal como garantia do juízo quando houver condenação em dinheiro do empregador. Toda vez que houver condenação em dinheiro do empregador, a empresa ou o empregador, pessoa física, precisa recolher depósito recursal. Óbvio que é pressuposto extrínseco para também conhecimento desse recurso.
sob pena de deserção também, tá? O depósito recursal, ele precisa cobrir a integralidade da condenação. Só que o depósito recursal tem valores teto. Então, inicialmente ele é concebido para garantir a integralidade da condenação, só que esta condenação pode ser tão alta que inviabilizaria o recolhimento integral desta condenação pelo empregador para que ele apresentasse seu recurso. Daí foi criada a ideia de valores teto, ou seja, o TST todo ano publica valores teto para determinados recursos, certo? Então, eu até trouxe para vocês aqui a página 5, notícias do TST de 27/7, para vocês entenderem como é que funciona. 27/7 de 2020. O TST divulgou os valores referentes aos limites de depósito recursal, que passarão a vigorar a partir de 1º de agosto de 2020, portanto, são os limites de agora. Pela nova tabela, o limite do depósito para interposição de recurso ordinário passa a ser de 10.059. No caso de recurso de revista, embargos e recurso em ação rescisória, o valor será 20.000. Os valores constam no ato número tal, tá? Aí, a última parte da notícia diz: em razão de tese firmada pelo STF, o tema 679 com repercussão geral, a exigência de depósito recursal como condição de admissibilidade do recurso extraordinário trabalhista é incompatível com a Constituição. Vamos lá, então eu vou explicar. O valor teto do recurso ordinário é, de acordo com a tabela do TST, 10.059. Então eu vou com exemplos para vocês entenderem. O primeiro exemplo, vamos considerar uma condenação de R$4.000. O empregador foi condenado em 4.000. Qual é o depósito recursal? O depósito recursal é o valor da integralidade da condenação, 4.000. Vamos imaginar uma condenação de 8.000 do empregador. O depósito recursal será 8.000 dessa condenação. Vamos imaginar uma condenação de 15.000. O depósito recursal vai ser o valor teto de 10.059. Certo? Então, em suma, se o valor dessa condenação for maior do que o valor teto, o recolhimento do depósito recursal vai observar o limite do teto, que é 10.059,15. Logo, o recurso ordinário, o depósito recursal desse recurso ordinário, uma condenação envolvendo, por exemplo, 20.000, vai ser 10.059,15. Logo, a garantia do juízo vai alcançar esse valor teto de 10.059. Observação: a cada recurso devido, é o que diz a súmula 128 do TST, a cada recurso é devido um valor de depósito recursal, até alcançar o teto da condenação. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Vamos imaginar uma condenação de 100.000. 100.000 a condenação. Uma sentença de condenação de 100.000. O depósito recursal relativo ao recurso ordinário desses 100.000 vai ser o valor teto, 10.059. Certo? Deste acórdão do tribunal vai caber o recurso de revista, como a gente vai ver mais na frente. O recurso de revista desse, vamos imaginar que o empregador perdeu de novo. Ele perdeu na primeira instância, recorreu ordinariamente para o tribunal, recolheu 10.059. Perdeu na segunda instância, vai recolher mais 20.118, que é o valor teto. Certo? Então ele vai recolher 10 mais 20, 30 e pouco. Por quê? Porque este valor não vai chegar nos 100.000, que é o valor da condenação. Aí a gente vai pensar numa condenação de 5.000. Cidadão perdeu 5.000, recorre ordinariamente, paga o depósito recursal de 5.000.
acabou. Ele já chegou no limite da condenação. Se ele perder de novo na revista, ele não vai recolher mais nada, porque a condenação já está integralmente garantida com este depósito recursal de 5.000 do RO. Entenderam? Aí diz o 128 do TST. Depósito recursal é ônus da parte recorrente efetuar o depósito recursal integralmente em relação a cada novo recurso interposto sob pena de deserção. Ponto em seguida. Atingido o valor da condenação, nenhum depósito mais é exigido para qualquer recurso. Entenderam? Atingiu a condenação, recolheu aquele valor, já era. Vamos imaginar uma condenação de 15.000. O cidadão perdeu 15.000, recorreu ordinariamente da sentença, recolheu 10.000 e pouco. Vai faltar 4.000 e pouco para ele integralizar o valor da condenação. Se ele perder no tribunal, em sede de recurso de revista, ele vai recolher 4.000 e pouco até alcançar o valor teto da condenação. Entenderam? Certo, pessoal? A súmula 128 explica bem este caso, tá bom? Tá? Beleza? Aí o inciso 3º da súmula 128, quando trata de condenação solidária, diz, vamos imaginar duas empresas condenadas solidariamente, diz, havendo condenação solidária de duas ou mais empresas, o depósito recursal efetuado por uma delas aproveita as demais, quando a empresa que efetuou o depósito não pleiteia a sua exclusão da lide. As duas são condenadas em conjunto, fazem parte de um grupo econômico, e nenhuma das duas pede exclusão da lide. Se uma pagar os 10.000 e a condenação for em 10.000, acabou. O depósito de uma aproveita a outra. Agora, se uma pede a exclusão da lide, uma vai ter que pagar e a outra vai ter que pagar também, certo? Até alcançar o teto. Agora, se é o valor de 10.000, se uma pagou, já alcançou a condenação. Mas vamos imaginar um valor de 20.000 de condenação e uma delas pede a exclusão. Uma vai pagar 10 e a outra vai pagar 10 se uma delas pedir a exclusão. Se nenhuma delas pedir a exclusão, uma vai pagar 10 e esses 10 vai aproveitar aquela outra e acabou, porque é o valor teto. Entenderam a ideia ou não? É o que diz o inciso 3º da súmula. Aí, pessoal, nós continuamos com o depósito recursal e vamos ao artigo 899, parágrafo 4º da CLT, que também foi mudado pela reforma e traz regras específicas que são importantes vocês saberem e que vão cair na prova. Certo? Muito bem. Artigo 899, parágrafo 4º da CLT diz: o depósito recursal será feito em conta vinculada ao juízo e corrigindo com os mesmos índices da poupança. Então, quando o advogado vai preparar lá o depósito recursal, ele vai lá, pega a conta do juízo lá na vara e faz o depósito, depois ele comprova no recurso que ele fez o depósito na conta do juízo. Vocês, como estagiários, já devem conhecer essa sistemática aí. Parágrafo 9º, mudança da lei de 2017, diz: o valor do depósito recursal será reduzido pela metade para a entidade sem fins lucrativos, e a entidade sem fins lucrativos é preciso que seja declarada sem fins lucrativos, é preciso que tenha uma formalidade legal que ela obedeça para que ela seja declarada como entidade sem fins lucrativos. É preciso que haja um registro disso, não é só chegar e dizer, essa entidade é sem fins lucrativos porque eu acho que é. Não é assim, você já deve ter estudado isso em direito empresarial. O valor do depósito recursal será reduzido pela metade para entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores individuais, os famosos MEIs, não é isso? As microempresas e as empresas de pequeno porte, para ver essa distinção direito empresarial, tá? Então, todos esses entes vão pagar o depósito recursal na metade. Então, o
teto para eles é a metade. Então, o RO, que era 10 mil, para o empregador doméstico vai ser 5 mangos, certo? Para o MEI, 5 mangos, certo? Beleza? Desde que a condenação seja maior do que 5 mangos. Se for 3 mangos, o pagamento vai ser 3 mangos, porque aí o reclamado vai garantir integralmente aquela dívida executada, aquela dívida em juízo, melhor dizendo, ainda não é objeto de execução. Inciso 11. O inciso 11 eu vou fazer uma observação, mas eu vou tratar quando a gente estudar a execução, tá? Então esse aí vocês deixam em suspenso. Se quiserem perguntar, não tem problema nenhum, eu respondo mais à frente. Mas o inciso 11 a gente vai tratar quando a gente for tratar de execução, que também é uma mudança da reforma, que diz... Eita, página 5 de 9, eu já estou em 45 minutos, hoje vai. O depósito recursal poderá ser substituído por fiança bancária ou seguro garantia judicial. Então, ao invés de recolher grana, pode-se fazer uma fiança bancária, que é um contrato de fiança bancária com um banco, ou um contrato de seguro garantia judicial com uma seguradora. Então, as empresas, várias delas hoje, ao invés de indisponibilizar seu capital, elas vão e fazem um contrato de fiança, um contrato de seguro garantia judicial para aquela ação específica. A súmula 245 do TST é importante e diz: o depósito recursal deve ser feito e comprovado no prazo alusivo ao recurso. A interposição antecipada deste não prejudica a dilação legal. Então, prazo recursal, eu vou realizar o meu depósito e vou comprovar no prazo recursal, no prazo que eu tenho para interpor o recurso. Via de regra, o cidadão recolhe no prazo e no momento que ele vai interpor o recurso dentro do prazo, ele comprova que fez o recolhimento. Outra observação: massa falida não está sujeita a depósito recursal, certo? Vamos lá. Súmula 86 do TST diz: deserção, massa falida, empresa em recuperação, empresa em liquidação extrajudicial. Não ocorre deserção de recurso da massa falida por falta de pagamento de custas ou de depósito do valor da condenação. Leia-se depósito recursal. Esse privilégio, todavia, não se aplica às empresas em liquidação extrajudicial. Eu espero que vocês saibam a distinção entre empresa em liquidação extrajudicial e a empresa falida, a massa falida ou em vias de ser decretada a falência. Então, a massa falida não está sujeita a depósito recursal. A empresa em liquidação extrajudicial está. Se vocês não souberem a diferença, quando a gente for tratar de execução, a gente fala disso. Tá, pessoal? Muito bem? Muito bem, então o que mais a gente vai falar disto aqui? Outra questão importante. Olha só, olha o que diz o parágrafo 10 do artigo 899. São isentos do depósito recursal os beneficiários da justiça gratuita, as entidades filantrópicas e as empresas em recuperação judicial. Isto significa que, eu acho que eu até já falei, que as empresas podem ser isentas de depósito recursal se elas forem beneficiárias da justiça gratuita, se elas comprovarem que elas não têm condição de fazer aquele recolhimento. Tanto a regra aplicável tanto às custas como ao depósito recursal é o que diz o artigo 899, parágrafo 10 da CLT. Muito bem? Assunto delicado esse. Eu espero que vocês tenham entendido. Se não tiverem as dúvidas, eu respondo depois, tá? Vou passar para frente. Agora vamos para a regularidade formal, que é um outro pressuposto estrito. Esse é mais fácil de explicar. Recurso no processo do trabalho, mais fácil mais ou menos. A
regularidade formal está relacionada com o princípio da dialeticidade que a gente já viu antes. Vou explicar já já. Regularidade formal é o recurso que é interposto obedecendo uma determinada formalidade. No processo do trabalho, o artigo 899, eu acho que eu já até citei esse artigo que diz, da CLT, que diz, os recursos são interpostos por simples petição, certo? Essa ideia vem da ideia do jus postulante, é a ideia da parte diretamente apresentar seus recursos, escrever seus recursos sem o auxílio de um advogado. Então, nesta situação, a regularidade formal ela é relativamente observada se o reclamante apresentar uma razoável resignação contra aquela decisão, considerando que ele está postulando em causa própria e está sem o auxílio de advogado. Vamos lembrar, contudo, que a gente fez uma distinção antes, que a gente vai precisar usar agora, que são os recursos de índole ordinária e os recursos de índole extraordinária. Os recursos de índole ordinária são aqueles recursos em que a gente não precisa mostrar nenhum aspecto específico. A gente ataca tudo e não há nenhuma pressuposto formal, nenhuma regularidade formal específica que eu preciso demonstrar. Já os recursos de índole extraordinária são aqueles recursos que a gente apresenta nos tribunais superiores em que a gente questiona a vigência de uma lei, a gente questiona a jurisprudência e, portanto, a gente precisa demonstrar a observância de um requisito específico mais fino, porque eu preciso demonstrar a violação da lei ou a divergência jurisprudencial. Nestes recursos exige-se o auxílio do advogado. Tanto que a súmula 425, que a gente já citou algumas vezes, lá do TST, diz, recurso sem advogado só na instância ordinária, só no segundo grau de jurisdição. Tudo que tramitar aqui no TST precisa de advogado. Aquilo que precisa de advogado, o princípio da dialeticidade ele é mais forte. Aquilo que não precisa de advogado, a dialeticidade fica mais fraca porque a parte está postulando em nome próprio. Logo, a fundamentação dela tem que considerar que é feita por um leigo que não tem conhecimento jurídico. Certo, pessoal? Então, esta regularidade formal, ela tem dois caminhos. O primeiro caminho dos recursos de índole ordinária, que ela é mais singela, e os recursos de índole extraordinária, em que eu preciso demonstrar a dialeticidade de maneira mais forte. Isto tudo que eu falei está explicado na súmula 422 do TST, que diz: recurso, fundamento ausente ou deficiente, não conhecimento. Vejam, eu vou ler e vocês vão entender. Não se conhece de recurso para o TST se as razões do recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida nos termos em que proferida. Ou seja, a dialeticidade no recurso para o TST ela é plena. Então, se no TST eu não demonstrar as minhas razões como recorrente, o recurso não é conhecido. Portanto, a regularidade formal para esses recursos tem uma cor muito mais forte. Certo? Inciso terceiro. Vou pular o segundo para vocês entenderem melhor. Inaplicável à exigência do item primeiro, ou do inciso primeiro, relativamente ao recurso ordinário da competência do Tribunal Regional do Trabalho, exceto em caso de recurso cuja motivação é inteiramente desassociada dos fundamentos da sentença. Então, vejam, tudo que eu falei antes serve para explicar o que eu vou dizer agora. Os recursos de índole ordinária nos regionais, considerando a existência do jus postulandi, a dialeticidade, ou seja, a necessidade de fundamentar as minhas razões recursais, elas são mais fracas justamente por conta desse jus postulandi. Daí o inciso terceiro dizer, inaplicável a exigência do inciso primeiro em relação ao RO
exceto se as razões recursais forem inteiramente desassociadas, é o que diz a súmula, ou seja, se as razões daquele leigo não tiverem absolutamente nada a ver com aquela decisão que ele está recorrendo. Então, não tiver nenhuma relação do lá com crá. Se o lá com crá não tiver se aproximando, esquece. Este recurso também não vai ser conhecido. Mas veja, para o TST, os recursos de índole extraordinária, a regularidade formal tem uma cor mais forte. Ou seja, a minha dialeticidade é mais forte. Eu preciso mostrar que eu estou impugnando aquela determinada decisão e os fundamentos para tanto. Já os recursos ordinários, que tramitam nos regionais, portanto que admite-se a interposição sem o auxílio técnico, a dialeticidade é mais fraca, e, portanto tem uma cor mais fraca, certo? Não tão forte como a cor do recurso de índole extraordinária, né? Como se fosse um amarelo escuro e um amarelo clarinho. O amarelo escuro é o do recurso de índole extraordinária e o amarelo clarinho é o recurso de índole ordinária. Só não vai preencher a regularidade formal se as razões daquele leigo forem inteiramente desassociadas, é o que diz a súmula do TST, tá? Então tem que ser completamente divergente daquilo que eu quero recorrer para ele não ter nenhum aproveitamento. Muito bem. Falei o que eu tinha para falar. Agora vamos para o próximo pressuposto, que é o da tempestividade. Bom, a primeira regra é que o recurso tem que ser interposto no prazo legal. No processo do trabalho, a regra geral dos recursos trabalhistas é prazo de 8 dias para interposição de recurso, consoante a Lei 5584, certo? Regra geral. Porque tem exceções, como é o caso do embargo de declaração, que o prazo é de 5 dias, conforme diz a lei especificamente. Então, essa é a primeira regra importante para vocês entenderem. Prazo de 8 dias como regra geral, e quando tiver regra específica não se observa os 8 dias. Prazo para recurso, para interposição recursal, de acordo com o artigo 775, que também foi mudado na reforma, é contado prazo útil. Não é mais dia corrido, é dia útil. Então, eu excluo o dia do começo, eu excluo os feriados, ou os dias não úteis, melhor dizendo, porque aí não é feriado, é dia não útil. Eu excluo o dia do começo, eu conto os dias úteis, quando chegar no sábado e domingo eu paro, e volto a contar na segunda-feira. Então, decisão publicada segunda, vamos lá. Vou contar com vocês para vocês entenderem. Excluo o dia do início, do dia do começo. Então eu excluo segunda, começo a contar terça. Eu no dedinho, ó. Terça, quarta, quinta, sexta. 4 dias de prazo. Sábado e domingo eu não conto. Volto. Segunda, terça, quarta, quinta. Então eu tenho até a quinta da outra semana para ingressar com recurso, porque o dia final inclui. O último dia inclui, o primeiro dia exclui. Tá? Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Última observação sobre recursos aqui é o chamado recurso pré-póstero. Uma questãozinha boa para a prova. O recurso pré-póstero é o recurso que é apresentado antes do prazo recursal dele. Então vamos imaginar que o advogado vá lá na vara e conheça o teor da sentença, só que essa sentença não foi publicada. Ele chega no escritório dele, escreve o recurso e manda no mesmo dia antes da publicação da sentença. O que acontece com este recurso? Vamos ver. No passado tinha um outro regramento, agora vai ter outro. Este regramento está disposto expressamente no artigo 218, parágrafo 4º do CPC, inteiramente aplicado ao processo do trabalho, certo? Que diz: os atos processuais realizados nos prazos prescritos em lei, ou melhor, os atos processuais são realizados nos prazos prescritos em lei, caput, parágrafo 4º do 218. Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo.
Logo, este recurso feito por esse advogado no escritório antes da publicação da sentença é tempestivo. É o chamado recurso pré-póstero. Ele foi apresentado antes do início do prazo recursal. Certo, pessoal? Muito bem, assunto encerrado. Agora a gente vai para efeitos dos recursos. Vamos lá. Chegamos agora exatamente 3, 4, 5, 1 hora. Mais os 20 minutos eu acho que eu acabo, tá? Mais 2 páginas. Vou dar uma corrida aqui. Efeito devolutivo. Efeitos dos recursos, tá? Vamos falar de efeito suspensivo, efeito devolutivo e outros efeitos aqui. É meio complicadinho, mas vamos lá. Ó, quando a gente fala em uma introdução rápida aqui, efeito devolutivo é na época que a jurisdição era reinol, era dos reis. Então, o rei nomeava um grupo de pessoas para julgar uma determinada questão. Esta questão era julgada por essas pessoas. A parte apresentava o recurso e este recurso era devolvido para o rei julgar. Por isso se chama de efeito devolutivo, porque a jurisdição era do rei. Então, quando tinha algum questionamento da decisão, voltava para o rei bater o martelo, certo? No nosso caso, efeito devolutivo significa que devolve-se ao tribunal que vai conhecer e julgar do recurso toda a matéria objeto da impugnação. Então, tudo que eu impugno, certo? O conhecimento dessa matéria é devolvida para o tribunal. Então, tudo que é aquilo julgado pelo primeiro grau de jurisdição, por exemplo, se eu recorrer de determinados capítulos, todos esses capítulos recorridos vão ser devolvidos para o tribunal julgá-los novamente. É a famosa parêmia do tantum devoluto quantum appellatum. Então, tudo que eu apelo, né, os aspectos que eu apelo são devolvidos ao tribunal, né? Beleza, pessoal? Muito bem. Aí a gente precisa avançar um pouco mais nesses conceitos. E aí, para eu avançar no conceito, eu trouxe o artigo 1013 do CPC. O mais difícil aqui é o efeito devolutivo. Depois vai ficando facinho, aí eu vou explicar rapidamente para vocês aqui, tá bom? Vamos lá, ó. Efeito devolutivo, continuando a explicação, eu vou no 1013 para vocês entenderem, do CPC, que trata de apelação, mas serve para explicar isso que eu vou explicar para vocês aqui. Serve para explicar os limites do efeito devolutivo, tá? Beleza, pessoal? Eu acho que eu até trouxe a súmula aqui para vocês, depois vocês vão entender. Quando eu falar da lei da súmula, vocês vão entender. Artigo 1013 do CPC aplicado ao processo do trabalho diz: a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Isso aqui eu já falei, tanto devoluto quanto apelato. Então, é recorrida aquela matéria, a matéria vai ser devolvida para o tribunal decidir. Ou vai ser submetida ao tribunal, para o tribunal decidir. Aí, as filigranas surgem nos parágrafos. Parágrafo 1º diz: serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas desde que relativas ao capítulo impugnado. Vou ler de novo. Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas desde que relativas ao capítulo impugnado. Então, pessoal, isso é o chamado, a chamada extensão horizontal do efeito devolutivo. Eu vou explicar já já. Então, olha só, é o seguinte: se eu recorro de um determinado capítulo, vamos imaginar dano moral novamente, vamos mudar, hora extra. Tudo que é discutido em relação à hora extra vai ser devolvido pelo tribunal, ainda que essas questões não tenham sido decididas e apreciadas em primeiro grau. Então, se eu recorro quanto ao deferimento ou ao indeferimento das horas extras, todo o universo relativo a horas extras vai ser devolvido para o tribunal. Então, todos os argumentos de
ação, de pretensão, de defesa, documentos, tudo relacionado ao capítulo hora extra vai ser devolvido para o tribunal decidir, ainda que o primeiro grau de jurisdição não tenha apreciado algumas questões. Entenderam a ideia? Esta é a ideia da extensão horizontal do efeito devolutivo. Então, se eu recorro sobre o capítulo hora extra, eu devolvo para o tribunal hora extra. Se eu recorro sobre acumulação de função, eu devolvo para o tribunal acumulação de função. Se eu recorro sobre dano moral, eu devolvo para o tribunal dano moral. Certo? Trata do rol das matérias impugnadas, dos capítulos impugnados. Por isso que é a extensão horizontal. A extensão vertical está no parágrafo 2º, quando diz: quando o pedido ou defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais. Vou ler de novo. Quando o pedido ou defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais. Isso é a extensão vertical, porque está relacionada com a profundidade dos argumentos discutidos naquele capítulo. Então, vamos imaginar que quando o juiz decide sobre acúmulo de funções, ele decide considerando um dispositivo legal, certo? E deixa de considerar o outro dispositivo legal que eventualmente afastaria a aplicação desse dispositivo legal que ele acolheu como o dispositivo que o convenceu. No momento que eu recorro para o tribunal para questionar esse assunto, que eu não sei mais se é acúmulo de função, hora extra, acho que é acúmulo de função. No momento que eu recorro para questionar sobre acúmulo de função, eu devolvo ao tribunal tudo que foi apresentado em primeiro grau de jurisdição, toda a profundidade apresentada, ainda que o juízo não tenha decidido observando toda essa profundidade apresentada. Entenderam a ideia? Então, é quanto às matérias, horizontalmente, e verticalmente quanto à profundidade. Eu devolvo tudo. Se eu apelar sobre a condição de gerente do empregado, ou ausência de pagamento de horas extras porque ele é gerente, todas as questões e todos os argumentos envolvendo este assunto são devolvidos ao tribunal, se forem apresentados pelas partes, ainda que o juízo não tenha observado ou não tenha ponderado todos eles, porque no momento que vai o recurso para o tribunal tem a prerrogativa de conhecer todos os aspectos que envolvem aquela matéria apelada, tanto um devoluto quanto apelato. Se eu apelei quanto àquela matéria, eu devolvo para o tribunal o conhecimento daquela matéria integralmente. A extensão do meu recurso é fixada pelo recorrente. Vamos imaginar que eu ingresse com uma ação com 10 pedidos. Eu ganhe 5, perca 5 capítulos de sentença e só resolva recorrer em relação a 3 deles. Então, vamos diminuir aqui. Eu perdi hora extra, eu perdi dano moral e eu perdi acúmulo de função. Eu recorro só sobre acúmulo de função. Hora extra e dano moral não é devolvido para o tribunal, porque eu não recorri, então eu não devolvo o conhecimento dessas matérias, ainda que eu tenha perdido. Agora, o acúmulo de função que eu recorri, eu devolvo para o tribunal o conhecimento da matéria integralmente em relação a este capítulo. Portanto, a extensão vertical do meu efeito devolutivo vai abranger tudo relacionado ao tema acúmulo de função, ainda que o juízo não tenha apreciado tudo. Ufa! Aí a súmula 393 vem explicar isso que a gente falou mais ou menos.
Súmula 393, recurso ordinário, efeito devolutivo em profundidade. Artigo 1013, parágrafo 1º do CPC de 2015. O efeito devolutivo em profundidade se extrai do parágrafo 1º do 1013 do CPC, transfere ao tribunal a apreciação dos fundamentos da inicial e da defesa, não examinados pela sentença, ainda que não renovados em contrarrazões, desde que relativos ao capítulo impugnado. Então foi exatamente isso que eu falei para vocês aqui, ó. Eu transfiro para o tribunal o conhecimento de todas as matérias relacionadas àquele capítulo, ainda que o juízo não tenha apreciado todos os fundamentos. Certo, pessoal? Beleza? Ufa, vamos lá, vamos continuar. Muito bem, efeito devolutivo dou como encerrado. Se tiverem dúvidas, por favor, mandem. Depois, efeito translativo é um assunto que eu comecei a falar antes, e aliás tem até uma dúvida do colega João Carlos aqui, que eu lembrei que apresentou uma dúvida sobre efeito translativo, a gente vai explicar agora, beleza, João Carlos? Vamos lá, ó. Efeito translativo, possibilidade do tribunal conhecer de matérias não invocadas pelo recorrente no corpo do recurso. Então, ainda que eu não apresente estas matérias no corpo, inclusive uma exceção ao tanto devoluto quanto apelato. Por quê? Porque ainda que eu não mande para o tribunal a minha resignação em relação àquela matéria, se aquela matéria for de ordem pública e a jurisdição puder conhecer a todo momento, o tribunal pode conhecê-la ainda que o recorrente não mencione-a. Então, vamos imaginar que eu recorro contra uma sentença tal, certo? E eu não mencione no meu recurso a possível extinção do processo sem julgamento do mérito por conta de uma ausência de interesse. O tribunal, ainda que eu não tenha mencionado esta matéria, pode conhecer essa matéria de ofício porque é matéria de ordem pública. Isso se chama efeito translativo recursal, ou seja, eu devolvo para o tribunal o conhecimento de matérias não impugnadas pelo recorrente, desde que essa matéria seja de ordem pública. Exemplo, pressuposto processual, condição da ação e matérias em geral ditas de ordem pública. Certo, pessoal? Muito bem. Portanto, o efeito translativo não está relacionado ao recurso. O efeito translativo está relacionado à prerrogativa que o tribunal tem de conhecer uma matéria de ordem pública, ainda que não tenha sido apresentada nem pelo recorrente no recurso e nem pelo recorrido nas suas contrarrazões, que é a resposta do recurso, como a gente vai dizer mais na frente. 1h12, vamos lá, vamos ver se a gente acaba 1h30, 1h30, vamos lá. Efeito suspensivo. Quando a gente fala de efeito suspensivo, a gente está falando de um recurso que tem a capacidade de suspender a eficácia daquele processo. Então, se ele suspende a eficácia, significa que aquela ação não continua a tramitar, nem para ser executada provisoriamente. Isso a gente vai explicar um pouco mais na frente. Efeito suspensivo significa suspender a eficácia daquela decisão recorrida enquanto o recurso não for apreciado. O efeito suspensivo no processo do trabalho é uma exceção. Portanto, no processo do trabalho, como diz o artigo 899, os recursos serão interpostos por simples petição e terão efeito meramente devolutivo, salvo as exceções previstas neste título, permitida a execução provisória até a penhora. Logo, quando eu digo que o efeito é apenas devolutivo, significa que aquele recurso interposto não impede que a parte apresente um pedido de execução provisória e essa execução provisória vai até a penhora. Isso a gente vai explicar quando a gente for falar de execução, tá? Então não vou me aprofundar aqui não. Eu só vou dizer que efeito suspensivo significa
o efeito ou a prerrogativa que determinados recursos têm de suspender a eficácia da decisão. No processo do trabalho são regras específicas, casos específicos, porque a regra geral, e esses casos específicos a gente uma hora trata, porque a regra geral no processo do trabalho são os efeitos recebidos apenas, os recursos recebidos apenas no efeito devolutivo. Se esse recurso no processo civil, por exemplo, for recebido no efeito suspensivo, a decisão, o juízo de admissibilidade precisa dizer recurso recebido no efeito devolutivo e suspensivo. No processo do trabalho, eu só vou dizer que é suspensivo quando for exceção, porque via de regra os recursos são sempre recebidos no efeito devolutivo. Portanto, eu não preciso deixar expresso isso. Já é a regra geral. Se quiser deixar expresso, beleza, mas juízo de admissibilidade não precisa, tá? Para a gente finalizar, aqui o 1015, acho que o 1020 eu acabo, a gente precisa falar do processamento dos recursos no tribunal. Primeira observação, o recurso no processo do trabalho, ele é submetido a um duplo exame. Aliás, eu até falei isso há pouco na minha aula de prática, quando eu estava falando de agravo de petição, que é a peça que eles vão fazer. Então, o duplo exame significa que esse recurso vai ser examinado tanto pelo juízo que prolatou aquela decisão, quanto pelo tribunal que vai julgar aquele recurso. Então, quando a gente fala de duplo exame, significa que o juízo ACO, o juízo de admissibilidade, o juízo originário, aquele que prolatou aquela decisão que é objeto do meu recurso, vai avaliar a presença dos pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos. O juízo vai avaliar se aquele recurso, o juízo de primeiro grau vai avaliar se aquele recurso é tempestivo, se ele tem preparo, se a parte tem legitimidade, se tem cabimento, etc, etc. Se o recurso é adequado, né, todos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos que a gente viu aqui. Então, o primeiro juízo de admissibilidade é feito pelo juízo que decidiu. E aí ele forma o juízo de admissibilidade. Ele primeiro, quando recebe o recurso, ele manda a outra parte se manifestar, fazer a chamada, apresentar as contrarrazões, aí a parte apresenta as contrarrazões. Depois da apresentação das contrarrazões, ele vai avaliar a existência dos pressupostos extrínsecos e intrínsecos. Observou o presente, o intrínseco e o extrínseco, ele manda para o tribunal o recurso. Quando vai para o tribunal vai novamente fazer a avaliação dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos, subjetivos ou objetivos. Portanto, é o chamado duplo exame. Vai ser feito tanto no juízo originário, ACO, como costumam dizer, quanto no juízo ad quem. Certo, pessoal? Este duplo exame não se aplica no processo civil, porque a apelação hoje tem uma outra sistemática, conforme diz o artigo 1010 do CPC. Este 1010 do CPC não é aplicado ao processo do trabalho, porque o processo do trabalho tem regra específica, certo? Beleza? Portanto, no juízo do trabalho, na jurisdição trabalhista, vai haver o duplo exame, ou seja, o juízo que prolatou a decisão vai avaliar a existência dos pressupostos recursais do recorrente. O juízo vai, no momento que o recurso é interposto, ele vai mandar a outra parte responder o recurso, a outra parte apresenta as contrarrazões, depois ele avalia essas duas peças e analisa a existência dos pressupostos recursais, subjetivos e objetivos. Verificou presente, manda subir, certo? Beleza? Quando chega no tribunal, o tribunal novamente vai avaliar o preparo, a tempestividade, a adequabilidade, a legitimidade, o interesse, etc, etc. Certo, pessoal? Portanto, o dispositivo do exame único da apelação pelo tribunal, porque o 1010 diz assim, ó, a apelação interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau conterá. Dois pontos. Aí o parágrafo primeiro diz, o apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. Parágrafo segundo, se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.
Parágrafo 3º. Após as formalidades previstas no 1 e 2, ou seja, nada em relação ao pressuposto recursal, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. Este dispositivo 1010 não se aplica ao processo do trabalho, não se aplica ao recurso ordinário, porque no recurso ordinário haverá o duplo exame. Certo, pessoal? Aí o 900 da CLT, para finalidade, diz: o interposto recurso será notificado o recorrido para oferecer suas contrarrazões em prazo igual ao que tiver o recorrente. Esse dispositivo diz: prazo de contrarrazões é o mesmo prazo recursal. Então, se eu tenho 8 dias para recorrer, eu tenho 8 dias para apresentar resposta ao recurso da outra parte, ou contrarrazões, ou contraposição, aí tem um monte de nomenclatura. Muito bem, missão cumprida, 1h20, assunto esgotado. Até amanhã durante a aula. Amanhã vamos ficar online para tirar as dúvidas. Logo, logo eu vou fazer o upload aqui no canal do YouTube. Vou colocar o link no Moodle e vou mandar o material escrito para vocês, beleza? E na próxima semana a gente faz a nossa atividade síncrona, beleza, pessoal? Valeu, obrigado, boa noite e até a próxima.